Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi fazer um vídeo porque muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta: Felipe, poxa, o BODB vem distribuindo com frequência amortização de principal, isso não tem problema para o fundo? Isso traz algum prejuízo para o investidor? E no meu ponto de vista, como eu sempre falei e continuo falando, não vejo problema nenhum nesse tipo de realização de distribuição dentro dos fundos de infraestrutura, tá? Aqui a gente está falando de fundos de infraestrutura, não estou levando em consideração fundos imobiliários. Nos fundos de infraestrutura não vejo problema nenhum em relação a isso daí, e no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê e para vocês também poderem entender que pelo fato dos fundos de infraestrutura terem um regime contábil diferente, né, dos fundos, na maioria dos fundos imobiliários, né, aqui nos fundos de infraestrutura, os fundos eles têm um regime de competência, lá nos fundos imobiliários a grande maioria é regime caixa, isso daí traz uma diferença no final das contas para essa situação. Vou explicar no vídeo de hoje isso daí, mas antes disso convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Venho falando sobre a consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do serviço de consultoria. Convido vocês também a entrarem para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá vocês vão receber um conteúdo de extrema qualidade. Tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. É um grupo super acolhedor, onde as pessoas se ajudam, se respeitam, enfim, qualquer pessoa ali pode realmente tirar a sua dúvida, não vai ter ninguém zombando de você, nem servindo de piada, muito pelo contrário, ali as pessoas estão ali para aprender a investir, para ensinar. Então é um grupo que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber. Aqui na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Se você tiver interesse, basta clicar no botão aqui embaixo tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo tem um link para você poder fazer o seu cadastro. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vale a pena você testar, um preço super acessível para a qualidade do conteúdo que você vai receber no nosso grupo. E por fim, não deixem de conhecer o meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder ser direcionado para o site. Lá no site eu deixei algumas páginas disponíveis, tem um sumário, são aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Então, eu estou com o último relatório do BODB aberto aqui, tá? Que é no mês de novembro. O fundo já anunciou a próxima distribuição que ele vai realizar em janeiro. E aí, como eu falei, né, de alguns meses para cá, o BODB vem distribuindo parte ou totalidade dos rendimentos através de amortização de principal. E no vídeo de hoje, como eu falei para vocês no início, né, na introdução, eu vou explicar o porquê que isso daí, no meu ponto de vista, não tem problema. Antes disso, tá, vamos só entender mais uma vez, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, mas se você ainda não viu, eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês poderem entender como é que funciona, né, essa questão do valor patrimonial dos fundos de infraestrutura. Então, ao longo do mês, é acruado no valor patrimonial do fundo tudo que o fundo gera. Então, todo o lucro contábil do fundo, ele vai para o valor patrimonial do fundo ali e vai acruando durante todo o mês. Então, vamos imaginar que no mês ali, né, é acruado no valor patrimonial do fundo a componente referente a juros, referente à parte de correção monetária, né, que aqui no caso do BODB é o IPCA, na maioria da parte IPCA, porque ele tem uma pequena parte de CDI, mas boa parte aqui do fundo está indexado ao IPCA, a parte de juros, que são aquelas taxas pré-fixadas que compõem ali a debênture, né? Então, por exemplo, IPCA mais 9, IPCA mais 10, esse 9 e 10 é o que é essa parte de juros, né? Que seria o carrego do fundo, né? Também nessa questão
é levado em consideração a abertura e fechamento na curva de juros e, dependendo de como a carteira do fundo estiver estruturada, também pode ser levado em consideração questão de abertura e fechamento de spread de crédito. Então, tudo isso vai ser contabilizado, né, ao longo do mês, para que chegue no final do mês, o fundo veja ali o que ele tem de lucro para ser distribuído ou não. E aí, o que ocorre? Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu vou chutar números aleatórios, tá? Só para vocês poderem entender, para o vídeo aqui poder ficar didático. Vamos imaginar que no mês o fundo ele tenha gerado ali 6 centavos na componente juros, tá? 6 centavos também na componente ali de correção monetária, só que pelo fato da gente ter tido a gente está tendo, melhor dizendo, né, uma abertura forte na curva de juros, vamos imaginar que essa questão da marcação na curva, que essa abertura na curva de juros marcou negativamente o fundo em, sei lá, em menos 4 centavos, tá? Então eu vou ter 6 centavos positivo, né, de juros, 6 centavos positivo de correção monetária, que seria o IPCA. Somando os dois, eu teria 12 centavos. Só que como tem a marcação negativa por conta da abertura na curva de juros, que no exemplo que eu estou dando para vocês foi menos 4, a gente teria, né, um resultado final ali. Aqui não estou levando em consideração taxas, nem nada disso, só mesmo essa questão da composição do valor patrimonial do fundo, essa parte de acruar, né, esses valores no valor patrimonial do fundo, para vocês poderem entender. Então a gente teria 12 positivo, 4 negativo, no final do mês eu teria um resultado positivo de 8 centavos. Para o fundo poder distribuir os 10 centavos ou 9 centavos, enfim, dependendo do que for, ele vai ter que tirar uma parte do seu principal. Então, no caso ali, vamos imaginar que ele queira distribuir 10 centavos, ele vai precisar tirar 2 centavos, né, do valor patrimonial para poder complementar e aí formar ali os 10 centavos de distribuição. Só que reparem o seguinte, no exemplo que eu dei para vocês, o fundo conseguiu gerar no mês 12 centavos, né, que foi 6 centavos de juros e 6 centavos com a componente ali de correção monetária, né? Por conta desse momento pelo qual nós estamos passando, de incerteza fiscal, de descrédito por parte desse governo, com essa questão de responsabilidade fiscal e tudo mais, essas curvas de juros estão abrindo e aí isso aí faz com que a gente tem a marcação ao mercado, a gente tem uma marcação negativa nesses ativos indexados ao IPCA, que nesse caso aqui no exemplo que eu estou dando foi menos 4, tá? Menos 4 centavos. Então, para que o fundo consiga distribuir os 10 centavos, ele vai ter que tirar ali 2 centavos do patrimônio dele para poder fazer essa distribuição, tá? Então, só para vocês poderem entender como é que funciona essa parte contábil, né, dos fundos de infraestrutura. Então, entendida essa parte, se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Felipe, eu não entendi isso, não sei o que eu explico melhor depois para vocês, enfim, através dos comentários, ou então até faço um outro vídeo também para poder explicar melhor, mas só para poder deixar claro, esses números que eu trouxe para vocês aqui são números aleatórios, só para poder facilitar a compreensão de vocês, para poder, enfim, ficar mais fácil ali para vocês entenderem como é que se dá, né, essa composição do valor patrimonial do fundo ao longo do mês, nessa questão de acruar valor ali para o valor patrimonial do fundo, tá? Então, feita essa introdução nessa parte, vamos agora então por que eu falo para vocês que, no meu ponto de vista, tá, não tem problema nenhum os fundos de infraestrutura realizarem a amortização de principal. De novo, aqui eu estou falando de fundos de infraestrutura, tá? Não estou falando de fundos imobiliários. Então, reparem o seguinte, no final de novembro, a cota patrimonial do fundo estava em R$ 8,80, tá? Aqui é o último relatório que foi divulgado pela gestão, pelo BODB, esse relatório agora que foi divulgado em dezembro, referente ao mês de novembro. Então, a cota patrimonial do fundo no final de novembro estava em R$ 8,80. Em novembro, vou até pegar aqui para poder ficar mais fácil para vocês poderem ver. Ó, em novembro, houve uma abertura de 26 base points no vencimento da NTN-B
de 2030, tá? Que é a NTNB que tem a duration mais próxima da duration aqui do fundo. E aí, o que ocorre? De um modo geral, tá? E que, enfim, é uma conta, digamos assim, aproximada, tá? Não vai ser uma conta com exatidão, mas para você ter apenas um norte, tá? Você multiplica a duration do fundo pela abertura ou fechamento da curva de juros para poder ver se você vai ter, para você ver, né, qual vai ser a porcentagem de valorização ou desvalorização do seu ativo. Então eu vou pegar aqui a calculadora para vocês poderem ver. Então, ó, a gente teve aqui uma abertura de 26 base points, que seria ali 0,26%, tá? Então, 0,26, e aí eu vou ter que multiplicar isso aqui pela duration do fundo, que é de 5,6 anos, ó, 5,6 anos, tá? Vezes 5,6 anos. Então, eu vou ter aqui algo próximo a 1,46, né? Vamos arredondar para 1,5%, tá? De variação para baixo ou para cima. Aqui, como a gente teve uma abertura na curva de juros, essa abertura na curva de juros vai desvalorizar o meu fundo, né? O valor patrimonial desse fundo em aproximadamente 1,5%. E aí aqui a gente vai ver o seguinte, ó, a gente tem, né, o valor patrimonial do fundo em R$ 8,80 no final de novembro, menos 1,5%, tá? Que vai me dar ali algo próximo de R$ 8,67. E aí, olha só que coincidência. O que aqui a gestão vem trazendo? Se observarmos o nível de deságio na data de fechamento deste relatório, observamos uma cota mercado de R$ 6,40 aproximadamente, frente a R$ 8,65 de patrimonial, que chega muito próximo desse valor que a gente achou aqui, tá? Então, para vocês poderem entender, né, como eu tive uma abertura de 0,26% e a duration do meu fundo é de 5,6 anos, eu multiplico uma por outra e aí eu consigo ter ali um valor próximo de desvalorização que essa cota patrimonial pode ter. E aí, por que eu falo para vocês que, no meu ponto de vista, não tem problema nenhum o fundo realizar amortização de principal? Prestem atenção aqui no seguinte, eu peguei aqui o último, no dia 18, aliás, no dia 19 de dezembro, aqui no site da Ambima, estava informando o valor patrimonial aqui do BODB, tá? Então estava em R$ 8,59. Então deixa eu voltar aqui para nossa calculadora, R$ 8,00. E antes de botar aqui esse R$ 8,59, vamos fazer só um exercício aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tenha o fechamento de 1% na curva de juros, tá? Então vamos imaginar, e aí só para vocês poderem entender, recentemente essa NTNB 2030, ela chegou a superar IPCA mais 8, tá? Então ela chegou a superar IPCA mais 8. Vamos imaginar que a gente tem um fechamento de 1% nessa NTNB, com vencimento para 2030, e a duration aqui do fundo, como a gente viu, é de 5,6 anos, né? Então eu teria ali 1%, né, vezes 5,6, teria algo próximo ali de 5,6% de possível valorização da cota do fundo, porque, como eu falei para vocês, não é um valor bem exato, mas é para dar um norte ali mais ou menos, para saber ali quanto pode valorizar e desvalorizar. Então vamos lá, R$ 8,59 mais 5,6%. Se eu tenho o fechamento de 1% nessa curva de juros, né, e aí a NTNB 2030, que chegou a bater acima de 8, tá, ela vai para 7, que ainda assim é um valor altíssimo, a cota patrimonial do fundo ela poderia chegar, né, a algo próximo de R$ 9,07. Vamos imaginar agora que a gente tem um fechamento de 2%
pontos percentuais ali, tá? De 200 base points, que, enfim, sairia ali de algo próximo de 8, vamos arredondar para 8, né, que foi que chegou aqui nessa última semana, e vamos imaginar que vá para 6%, que ainda assim é uma taxa também bastante alta, né? IPCA mais 6 sempre foi, né, as pessoas sempre falam, pô, IPCA mais 6, IPCA mais 6. O problema é que a gente está com tanto tempo já com essas taxas altíssimas, que aquilo que antes era a meta, né, de todas as pessoas, eu quero ter um rendimento de IPCA mais 6 por um longo prazo, hoje em dia meio que já ficou banalizado por conta dessa bagunça que a gente está vivendo atualmente. Mas vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um fechamento de 2%, tá? Então 5,6 vezes 12, eu teria uma possível valorização de aproximadamente 11%. E aí vamos pegar o seguinte, vamos ver aqui, 11,2%, né? Melhor dizendo. Então eu vou pegar 8,59 mais 11%, tá? Vamos arredondar aqui para 11%. Olha para quanto que poderia chegar a cota patrimonial do fundo, para R$ 9,53. Então, de novo, aqui que era realmente aquilo, né, que o fundo antes negociava antes de começar a ter esse movimento de abertura na curva de juros, né? O fundo chegava a negociar próximo disso daqui, né? A gente já viu o BODB a R$ 9,40, né? R$ 9,40 era ali o normal do fundo negociar, né? Quando chegava em R$ 9,35, poxa, é a oportunidade de comprar abaixo do valor, porque ele sempre ficava ali em R$ 9,40. Então, é por isso que, no meu ponto de vista, tá, não vejo problema nenhum nos fundos de infraestrutura realizarem a amortização de principal. E o que acontece também é o seguinte, o BODB, o BDIF, né, ele começou também pelo menos em alguns fatos relevantes recentes, ele começou a falar o que está sendo de principal, o que está sendo de rendimento, tá? Mas os outros fundos não fazem isso. E se você for pegar para ver, boa parte dos fundos, quando realizam distribuição, não tem lucro contábil suficiente, pelo menos não naquele período, para distribuir aqueles rendimentos como se fosse a totalidade de rendimentos, tá? Com uma amortização de rendimentos. Então, uma parte daquilo está saindo do principal, só que os fundos não fazem essa distinção. O BODB aqui, de forma clara, transparente, ele traz para vocês o que está sendo através de principal, o que está sendo através de rendimento. E um outro ponto também que deve ser levado em consideração, que deve ser comentado aqui nesse vídeo. Os fundos imobiliários, se eles tivessem se eles não adotassem, né, a maioria regime caixa e tivesse também o regime competência, muitos fundos não teriam lucro contábil para poder fazer a realização de distribuição apenas de rendimentos e teriam que sim distribuir também principal, tá? Então, como eu falei, é porque o BODB aqui ele é transparente e ele faz essa distinção, o que é principal e o que é de rendimento. Só que boa parte dos fundos, quando realizam distribuição, e aí você vê lá, determinado fundo distribuiu R$1, determinado fundo distribuiu 13 centavos, determinado fundo distribuiu R$1 e pouco, eles só botaram que realizaram distribuição daquilo. Lá ele não está fazendo distinção o que é principal, o que é rendimento. Mas muitos fundos, dentro daquilo dali que eles estão distribuindo, podem ter certeza que parte é através do principal, que, como eu falei para vocês, aqui nos fundos de infraestrutura, e aí aqui no vídeo de hoje, né, o objetivo foi realmente mostrar para vocês o porquê desse meu entendimento que não tem problema. Enfim, a gente viu, né, claramente aqui que depois, quando a gente tiver um movimento inverso dessa curva de juros, e a curva de juros começar a fechar, isso daqui acaba compensando, tá certo? Bom, para hoje era isso. Antes de me despedir, desejo a vocês e a toda a família de vocês um Natal muito abençoado, que vocês possam ter um Natal com muita luz, com muito amor, com muita paz, que seja um momento de que vocês possam passar com os entes queridos, de vocês se reunirem, momentos ali de perdoarem, né? Enfim, é um momento que realmente tem que ser passado ali em família, e hoje em dia, infelizmente, a instituição família está cada vez mais sendo desvalorizada, né? E a família é o alicerce de tudo. Então é uma data muito importante para que a gente realmente possa refletir, né? E realmente ver
a real importância do Natal, independentemente do seu credo, da sua religião, mas é importante que seja um momento ali que você possa passar com a sua família e refletindo sobre tudo que aconteceu no ano, o que você fez no ano, o que você pode melhorar para o ano seguinte como pessoa, como ser humano, tá? Então desejo a todos um Natal muito abençoado, um Natal com muita luz, com muita saúde, muito amor, muita paz para vocês, que vocês possam ter uma noite de Natal muito feliz entre os seus familiares. A gente ainda vai ter mais um vídeo para o ano, que vai ser o vídeo do Azim, e aí a gente retoma com os vídeos aqui depois do depois do primeiro domingo, né, de janeiro, porque enfim, também vou aproveitar para tirar aqui um descanso, para poder, enfim, aproveitar família, rever ali meus pais, primos, amigos, tios, enfim, como eu falei, é um momento para aproveitar, né, para poder passar com a família, dar atenção ali para a família. Então depois do primeiro domingo de janeiro, a gente retoma com os vídeos aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos, são postados aqui diariamente. Se tiverem alguma sugestão de ativo para ser analisado, então um tema específico para ser abordado, como foi o caso aqui do BODB 11, muitas pessoas me perguntaram, Felipe, pô, você podia explicar essa questão do BODB, tem problema? Não tem? Então resolvi fazer esse vídeo aqui para poder elucidar essa dúvida, né, que é bastante recorrente entre os investidores. Espero que tenha ajudado a vocês, mas se tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos mais uma vez um Feliz Natal, um Natal muito abençoado, e que vocês tenham um ano de 2025 com muita prosperidade, muita saúde, muito amor, muita paz, que seja um ano muito abençoado para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.